Geografia e atualidades aqui do Geo Atual. Estou muito feliz de ter você aqui nesse vídeo e olha só, hein? Fique até o final porque tem muito conteúdo importante que vai cair sim de diversas formas no seu vestibular. Vai cair conceitos, por exemplo, como segregação, acesso às vacinas. E olha só, quando nós estamos falando de mundo globalizado, nós temos que lembrar que o mundo não é interconectado de forma igual. Nós temos o desenvolvimento desigual e combinado. O que é esse desenvolvimento desigual e combinado já para começar a nossa aula? Bom, o movimento desigual e combinado, ele é o mundo inteiro se desenvolvendo economicamente, só que a necessidade dos países ricos dependentes dos países pobres, principalmente para importação de matéria-prima, e os países pobres dependentes dos países ricos para dar o dinheiro, para pagar por esse trabalho, mas também para a importação por parte dos países pobres de tecnologia, isso vai ser fundamental para nós vermos a tamanha desigualdade entre os países do mundo. Por que eu estou falando isso? A África, ela não tem tanta conectividade assim como a América do Sul. Nós podemos ver que a América do Sul e até mesmo a América Latina, né, onde nós pegamos a América Central mais o México, o que vai acontecer? Esses países eles têm maior conectividade. A China também, né, países asiáticos como um todo, também exportam bastante produtos para países desenvolvidos. Agora a África, não são tantos países assim que têm uma exportação e uma importância tão grande economicamente falando. Você tem uma troca muito menor. E isso vai justificar o quê? Isso vai justificar um número baixo da ocorrência da Covid nos países africanos. Arnaldo, mas esse número ele é realmente baixo? Não. Existem outros fatores que vão influenciar. Gostou dessa informação? Então não esquece já de deixar o seu like, se inscreve no canal e compartilha aí com seus amigos, beleza? Continuando aí, né, e agora com seus amigos convidados e suas amigas convidadas, o que é importante de você saber? Bom, é muito importante com que você tenha noção de que nós temos o desenvolvimento desigual e combinado. Então, já sei, Arnaldo, que os países eles são dependentes de formas diferentes. Então, nós temos a interdependência mundial entre os países e isso ocorrerá de diversas formas. Só que eu não posso esquecer da seguinte informação. Os países africanos, eles têm poucos recursos. Se esses países eles têm poucos recursos, imagina, a medicina, os hospitais, eles são baratos aqui no Brasil? Não, não são baratos. O que vai acontecer? Imagina esses países que eles já são pobres contratando leitos de Covid, leitos de UTI, respiradores, equipamento médico, EPI. É muito caro. Você acha que eles vão conseguir? Outra questão, você acha que eles vão ter o dinheiro para fazer testagem em massa, por exemplo, do RT-PCR? Será que toda a população que já morre de fome por desigualdade na distribuição alimentar no mundo, você acha que essa população ela vai ter acesso a esses exames e testes de RT-PCR, o exame de sangue, para ver se você já é imune ou não? Será que essa população vai ter acesso à vacina que está sendo tão disputada pelo mundo? Então é muito importante de nós olharmos de forma crítica para isso, porque nós vamos entender a relação do acesso dos países africanos com a vacina, com a forma curativa da Covid. Outra questão importante, qual a relação de mortes que você havia falado lá no comecinho do vídeo, Arnaldo? Muito importante de você lembrar que nós temos os números de mortes para a Covid, no continente africano, e principalmente, lembra que teve o surto de uma nova variante lá na África do Sul? Mas e no resto do continente africano, como é que isso está sendo abordado? Será que os números de casos e de mortes do continente africano eles são realmente reais? Será que não existem testes insuficientes para você detectar casos de Covid por lá? Se aqui no Brasil, que é muito mais desenvolvido, relembrando, o Brasil ele é mais desenvolvido que o país de maior economia da África, que no caso seria a África do Sul. Se o Brasil tem essa falha, que provavelmente existem números muito maiores de infectados e que não foram identificados por serem casos assintomáticos, por não terem feito o teste RT-PCR,
Se aqui no Brasil esses números eles não são precisos, imagine em países menos desenvolvidos. Ou seja, isso é muito importante porque se está sendo debatido que não pode fazer o lockdown porque senão vai quebrar a economia, por isso nós estamos falando de um contexto brasileiro onde a nossa economia é muito mais desenvolvida. Agora imagina em países onde a população passa fome, onde a economia ela não é tão desenvolvida, onde a renda per capita da população é muito baixa. Isso é muito complicado. Agora imagine o impacto que tem de toda a segregação que nós temos no mundo, ou seja, países ricos disputando, tendo acesso a vacinas muito melhores. Imagina países que são subdesenvolvidos e não têm acesso a essas vacinas. Então o que acontece? Os países mais ricos da África, olha que ação de solidariedade. Eles pagaram para ter vacinas. Para que isso? Para que as vacinas que foram doadas da OMS pudessem ser doadas para os países mais pobres da África. Sim, olha como a geopolítica ela é muito importante e olha como essa aula ela também é muito importante para o seu vestibular. Relembrando, hein? O que eu falei durante essa aula? Preste atenção. Nós temos a África que ela tem uma produção de baixo valor agregado, fazendo com que a população ela receba muito menos. E isso vai acontecer na hora da importação de tecnologia, essas pessoas elas não terão acesso a tanta tecnologia. Além disso, a própria comida que é exportada muito para outros países, inclusive que sobra, né, em outros países e acaba sendo jogado fora, essa população local não tem acesso. Nem para comida essa população tem acesso decente. Agora imagina acesso a leitos de UTI que são caros, a EPIs. Imagine os médicos que não têm acesso aos EPIs. Imagine essa população que não tem acesso aos exames e testes do RT-PCR. Imagine essa população que precisa, ou melhor, essas populações, porque são várias culturas e etnias. O que vai acontecer? Imagine essas populações em que elas não têm acesso à própria alimentação, ao RT-PCR, como eu havia falado, e também nem a vacina. Então é muito importante essa aula que você teve agora, esse vídeo, esse conteúdo, ele sim vai te ajudar no vestibular, porque ele aborda a segregação. E para fechar essa aula com chave de ouro, imagine agora, por que os casos de Covid não tiveram tanto número assim absoluto na África, além desses problemas que eu relatei? Também porque a África ela não tem tantas migrações, tanto da Europa, da América, como da Ásia. Isso significa que a África ela é mais isolada do mundo, porque ela não tem tanto atrativo assim econômico. Os atrativos que tem é industrial, não tem um turismo tão grande, ou até mesmo turismo não precisa ser de lazer, mas também de negócio. O fluxo de viagens é muito mais baixo. A própria conexão entre a África ela é muito menor, principalmente por causa do subdesenvolvimento, mas também por questões de falta de conectividade do mundo globalizado. Se o mundo é globalizado, ela deveria ser também conectada, mas ela não é. Ela é excluída. Então, muito importante esse conteúdo que com certeza vai cair no seu vestibular. Muito obrigado pela sua presença. Não esquece aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar com seus amigos e suas amigas. Até a próxima. Tchau, tchau.